Também a USP, que tem seguramente a melhor pesquisa no Brasil, ainda tem um impacto melhor das universidades brasileiras, mas está aqui abaixo de 1, com cerca de 0,7, 0,8. É a melhor das universidades brasileiras, seguramente impacto. Mas notem aí, as universidades internacionais, Toronto, que é uma das universidades que nós colaboramos, tem um impacto de 1,7, quer dizer, 70% acima da média internacional, que essas grandes universidades estão com um impacto acima. Então, alguma coisa nós temos que prestar atenção. Nós avançamos muito, mas a qualidade, em termos de impacto, ainda nós precisamos caminhar um pouco. Seguinte, como é que pode melhorar o impacto? Quais são algumas das receitas que se tem para melhorar o impacto? Bom, uma delas é universal, todos aceitam, que é a cooperação internacional. Esse trabalho aí foi feito, é um trabalho publicado pela Royal Society, que é a Academia de Ciências do Reino Unido, Royal Society. Eles mostraram, então, está aí no gráfico, que houve um aumento de 99 para 2009 de 33% de trabalhos com colaboração internacional para quase 50%. Hoje, então, a metade, praticamente, dos trabalhos feitos no Reino Unido tem cooperação internacional. E mais, os trabalhos com cooperação internacional têm 50% impacto maior do que aqueles que não têm cooperação internacional. Então, este fenômeno seguinte, de que há uma correlação entre o impacto da produção do país com a proporção de trabalhos que eles têm colaboração internacional é aqui vista de novo nesse gráfico, mostrando a Suíça lá em cima e aqui embaixo o Brasil, a Índia, a China, com uma baixa proporção de colaboração internacional e um baixo impacto. A USP está com cerca de 28% dos seus trabalhos em colaboração internacional. Então, esse é um fenômeno que eu trago para, digamos, a consideração. Quer dizer, o que a USP tem feito em termos de impacto e relevância da sua produção internacionalmente. Tá certo? Será que a única coisa que nós temos que nos preocupar é a internacionalização e a colaboração? Não, evidentemente que não. Não basta você querer sair aí colaborando com todo mundo se você não tiver ciência própria. Então, eu listei aqui algumas coisas que têm que ser feitas ou merecem ser acentuadas para a melhoria da qualidade da produção e haver melhor impacto da nossa produção internacionalmente. A primeira delas é um problema que é brasileiro, mas também é da USP. É o problema da expansão versus concentração. Nós estamos ainda naquela fase de expansão. Nós queremos aumentar o número de trabalho, nós precisamos aumentar o número de doutores, e é correto, porque nós precisamos mesmo. Em número de pesquisadores por habitante, etc., nós estamos ainda deficitários. A USP forma 2.000 e tantos doutores por ano, mas o Brasil precisa de mais doutores do que isso. E a pergunta que sempre se faz é isto. Uma universidade como a USP, que é a melhor universidade brasileira, a que tem melhores condições de ser internacionalizada e competir, ela vai despender muito esforço ainda em expansão ou vai ter que despender muito esforço em concentração? Como fazer isso aí? Evidentemente que eu estou naquela fase de criar problema e deixar para os outros, não é isso? Eu já não estou mais na ativa. Mas, realmente, esse é um problema complicado. E mais, nós temos que diferenciar as duas coisas. Tem que ter políticas para expansão e política para concentração. Não pode misturar todo o esforço que se faz em financiamento da pesquisa, ou política de pesquisa, colocar tudo junto. Não dá. Não dá. Tem que separar. O que é expansão é uma coisa, grupos emergentes é uma coisa e grupos de excelência é outra. Tá certo? E nós temos que ter as duas coisas. Os outros países não precisam dessa preocupação, tem uma enorme vantagem. Eles só têm núcleos de excelência. Nós aqui não. Temos núcleos de excelência e expansão. Agora, vamos ter que enfrentar. O problema é nosso. Tá certo? Então, isso é uma das primeiras coisas que eu chamaria a atenção de que eu sei que a USP está preocupada com isso e está fazendo. Incentivar a multidisciplinaridade. Evidentemente que hoje, ciência de qualidade se faz com abordagem multidisciplinar. Não dá mais para se fazer ciência de grande qualidade numa disciplina só. Não dá. Então, a pergunta se faz,
A universidade está preparada para a multidisciplinaridade? A nossa estrutura departamental ela é favorável à multidisciplinaridade? A multidisciplinaridade vai depender dos indivíduos ou vai ter um esforço institucional para fazer isso aí? Será que os indivíduos vão fazer a multidisciplinaridade? Alguém vai sair do seu laboratório para buscar outras coisas ou vai continuar lá dentro porque tem uma linha de pesquisa e não precisa? Então, essa preocupação de que hoje integração e multidisciplinaridade é institucional é fundamental. Isso aí, na América hoje, na parte de medicina, eles estão gastando muito dinheiro para fazer núcleos de integração nas universidades, para fazer a tal de medicina translacional com núcleos lá, porque é um problema institucional. Não dá para você dar só para os pesquisadores a responsabilidade de fazer a integração. Bom, aumentar a incorporação de pós-doutores. Isso aí é um problema. Se a produção científica depender exclusivamente dos doutores, ela é boa. Mas lembrem que um projeto de pesquisa para doutor é um projeto que tem que ter um início, meio e fim. É um treinamento. Ele não pode ser um projeto arriscado. Ele não pode ser um projeto muito ambicioso. Então, os núcleos de pesquisa, os grupos de pesquisa que praticamente só têm doutorado, não vão fazer ciência de alta relevância. Aí vem o pós-doc. O pós-doc não, ele vai lá 4 anos, você dá para ele realmente um tema, digamos, de vanguarda. Então, todos os grandes núcleos do exterior têm um bom equilíbrio entre o número de pós-doc e doutores, às vezes predominando os pós-doc. E para terminar, eu gostaria de dizer que realmente hoje nós estamos vivendo uma fase que começou já talvez há muitos anos no mundo industrializado, nos países mais avançados, de uma interação virtuosa entre a pesquisa e o desenvolvimento. A pesquisa gerando desenvolvimento social e econômico, e esse desenvolvimento favorecendo a pesquisa, não só com financiamento, mas principalmente prestigiando a pesquisa. É um falso dilema achar de que a aplicação diminui a importância da pesquisa. Pelo contrário, os países avançados, todos eles que têm desenvolvimento, é porque têm pesquisa. Então, o Goethe lembrava isso. Conhecimento não basta, temos que aplicar. Vontade não basta, temos que fazer. Muito obrigado. Obrigado, professor Krieger, por uma excelente exposição. Passa a palavra ao professor presidente Fernando Henrique Cardoso. Devo dizer que ter trabalhado com ele foi uma oportunidade para fazer um pós-doutorado contínuo, que eu continuo fazendo até hoje, e vocês terão a oportunidade de ver como isto é estimulante e frutífero. Presidente. Eu entrei nessa universidade em 1949. Eu tinha 17 anos, de 17 para 18. E a universidade era muito jovem, tinha 14 anos. O Oldenberg já estava lá, porque é mais velho que eu. Mas eu entrei, naquela altura, eu me interessava por literatura e colaborava numa revista onde outros, os pianos, o Boris Fausto, o Haroldo de Campos e outros mais trabalhavam, mas eu queria fazer poesia, coisa desse tipo, e era socialismo que eu queria, não era sociologia. Né? E levei muito tempo porque meio perdido ali. Os professores nossos davam aula muitas vezes em francês, porque eles eram franceses, não se preocupavam muito em saber se nós entendíamos ou não. E o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido aqui no meio de eruditos que não vão transformar o mundo. Eu queria transformar o mundo. Levou algum tempo para entender que, na verdade, eu estava tendo uma experiência do que era uma universidade. E como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, assim se chamava, era uma miniatura disso. E foi criada para realmente, de alguma forma, revolucionar os estudos superiores do Brasil, juntando interdisciplinarmente várias ciências. E o departamento de Sociologia ficava na área de ciência. E nós tínhamos aula de matemática, que era uma tragédia, um sacrifício imenso. Mas tínhamos, ao mesmo tempo, contato com outras disciplinas, não só no currículo, como também porque entre os alunos e na congregação convivíamos físicos, químicos, botânicos e por aí afora. Então, dava, de alguma maneira, ainda que indireta, se sentia a diversidade
do saber. Porque eu tinha um grau de antropologia, de mestrado, de sociologia e de economia, né? Bom, então você tinha uma visão muito mais ampla dos processos. Mas com isso eu quero mostrar que havia essa interdisciplinaridade e o que foi específico na contribuição quanto à qualidade do ensino e da pesquisa é que, efetivamente, se tentava introduzir na universidade uma disciplina, um método. Se alguma coisa se aprendia, era o método. Não era tanto o conteúdo, mas era o como perguntar, o que perguntar, que passos dá para chegar a responder as perguntas que estão sendo propostas, né? Bem, isso foi muito importante. Por quê? Porque na época do Brasil, o Brasil sempre na área do que hoje chamaria de ciências de humanidades, tal, vindo da história até a antropologia, havia um estilo de fazer produção intelectual chamada de ensaística. Ou seja, se faziam considerações, muitas delas brilhantes, e na década de 30, a contribuição, e anteriormente também, de muitos autores brasileiros foi fundamental para poder, a moda de ensaio, para poder entender o Brasil. Cito um professor daqui, Sérgio Buarque de Holanda, que tem um livro fantástico, chamado Raízes do Brasil. Ou vou citar um outro, que é mais iminente do ponto de vista de ser conhecido ainda, que é o Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. O estilo dele produzir não era das regras do método. O estilo era da intuição inteligente e expandida de uma maneira agradável, com um linguajar acessível. Bom, toda a luta na Faculdade de Filosofia aqui, naquela época, foi a dizer, olha, vocês têm que ter método, têm que fazer pesquisa. Ciência depende, você tem que comprovar. Não basta você ter uma intuição, você tem que ter dados. Você tem que ter. O professor que mais nos inspirava nesse sentido chamava-se Florestan Fernandes. E ele repetia, dizia, a ciência tem que ser empírica, né? Bom, então, era essa obsessão por mostrar, rigorosamente, demonstrar as suas proposições. Mas a introdução desses padrões mais rigorosos, isso saiu daqui, da Universidade de São Paulo. Enfim, eu acho que isso foi a contribuição, digamos, a excelência do trabalho veio disso, de você utilizar métodos mais rigorosos para fazer análise de problemas de ordem social. Impacto dessas coisas. Talvez o trabalho que no meu caso, que eu escrevi, que mais impacto teve globalmente, foi sobre dependência e desenvolvimento da América Latina. Esse trabalho eu escrevi no Chile em espanhol, não foi escrito em português. E eu tive um colaborador, Enzo Fareto, e era muito interdisciplinar. E você também era multilinguista, porque a língua conta muito nisso, o trabalho passou a ter repercussão. Talvez esse tenha sido, e modestamente eu digo, dessa nova fornada de trabalho, o que mais importância teve no mundo. Esse livro já tem mais de 40 anos e continua na bibliografia dos Estados Unidos. Nos cursos de ciência política até hoje está lá. E recentemente eu fui lá em Brown University comemorar um seminário sobre o livro. Quer dizer, por quê? Porque já passou a ter uma integração. A USP nasceu integrando. A USP nasceu integrando em todas as áreas. Estou vendo aqui na área de física, é óbvio que havia uma integração enorme. Na área de ciências biológicas também. A Rockefeller bancando. E por aí foi. Bom, o que aconteceu posteriormente na área de ciências humanas?